Tu expõe, Esté, as hipocrisias do governo Lula. O governo Lula mostra hipocrisia ao apoiar o Irã, um dos países mais violentos contra a mulher. O texto diz que Lula tem contradições, e logo no Dia Internacional da Mulher, o Lula fez um autoelogio para o seu governo, acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro de estimular a violência de forma velada contra a mulher. Né? Essa autoafirmação de que o governo seria pró-mulher, na verdade, nós temos lá um governo no Irã que persegue mulheres, que no ano passado teve uma jovem que foi morta pelo governo, a Masha Amini, de 22 anos, no dia 16 de setembro, porque ela não estava usando o hijab, que é um véu de uso obrigatório nas leis iranianas. E, além disso, tem até mutilações no corpo de mulheres, retiram o clitóris para que a mulher não sinta prazer, entre tantas outras coisas. E agora, durante o dia 26 até 4 de março, logo depois que Lula visita Joe Biden, autorizou navios de guerra do Irã a atracarem no Brasil. E foi reprimenda, teve reprimenda internacional, não só de Israel, como dos Estados Unidos. Inclusive, porque a consuleza americana aqui no Brasil disse que estes navios eram usados num passado muito recente, não só para comércio ilegal, mas também para apoio ao terrorismo. Perceba que o governo Lula, né, acusa os conservadores de serem terroristas, mas quem dá guarida para o terrorismo é o próprio governo Lula. Quando apoia governo, como lá em 2009 recebeu Mahmoud Ahmadinejad, que era o presidente na época do Irã, que queria construir bomba atômica e bombardear Israel. Então perceba que há uma hipocrisia gigantesca. E quando se defendem mulheres, fecham os olhos para as ditaduras que eles defendem, que matam mulheres, que mutilam mulheres, que assassinam jovens inocentes. Realmente, a esquerda é de uma hipocrisia, bem como você diz, né? Que possui uma licença, quase que poética, mas para não dizer burra, né, Esther? Eles sequestram a partir dessa disseminação de slogans, né? O problema é quando pega, porque quando pega, pega forte. Então, acho que mais grave até do que essa questão da hipocrisia, a gente sabe, o governo Lula nunca defendeu mulher coisíssima nenhuma. Os maiores índices de violência contra a mulher aconteceram justamente nas constâncias do governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Além disso, a gente passou pelo governo Bolsonaro e, assim, eu procuro, apesar de mulher, ter muito pé no chão quanto àquelas coisas que são aprovadas, e que viram lei, né? E o governo Bolsonaro aprovou 7 ou 8 leis, tá? Das quais eu não aprovo mais da metade, mas que tratavam de violência, tratavam de proteção da mulher como uma integralidade, tá? Me incomoda demais esse negócio da mulher ela ter um tipo de especialidade dentro da sociedade, e porque eu acho que hoje o que a gente carece é que todos os cidadãos sejam efetivamente iguais perante a lei, e a gente precisa tratar da impunidade, né? Não adianta eu ficar colocando lei em papel, tá? E coisas que só soberbam a narrativa, como, enfim, diversas dessas que foram aprovadas lá atrás, se eu não consigo manter realmente um meliante com tipificidade, com autoria, com todos os elementos que o crime, né? Que o crime realmente, o crime hediondo, ele carrega e eu não consigo manter esse cara preso. Porque você tem uma lei de execuções penais que simplesmente, inclusive, né, é a lei de execuções penais que foi no governo, constância do governo Lula 1. Mas quando você trata dessa questão do Irã, muito pior do que esta questão das mulheres, o Lula, ele inaugura com isso uma crise geopolítica e diplomática que em 3 meses de governo a gente volta para o Brasil novamente como um anão diplomático.
Porque eu digo isso, que a gente tem blocos muito bem definidos no mundo, blocos políticos e geopolíticos muito bem definidos no mundo. Então, ele começa, na verdade, com uma campanha onde era, inclusive, proibido de se falar quais eram os grupos internacionais dos quais ele é aliado, os grupos geopolíticos, sejam eles sul-americanos, sejam eles internacionais. Não podia se dizer que o Lula é aliado do Ortega, não podia se dizer que o Lula é aliado do Maduro, porque quem dizia isso corria um seríssimo risco de ter as suas redes sociais aí extirpadas, né? E não poder falar mais absolutamente nada sobre isso. Passa 3 meses de governo, a gente vê que ele traz para a nossa costa brasileira e autoriza que 2 navios de guerra iranianos ali aportem no Rio de Janeiro, e esses navios ficam ali de maneira a... Ninguém sabe se tem arma, se não tem, porque... Mas foram até fazer festa, né? Os integrantes do governo foram fazer uma festa no navio. Justamente. E qual é o grande problema neste quesito? Dentro das sanções que essas embarcações já tiveram pela ONU, tá? Já que eles gostam tanto da ONU, da OMS e essas instituições aí do globalismo, deveriam seguir as sanções que são aplicadas, né? Por essas entidades internacionais. Dentro dessas sanções que dizem respeito a essas embarcações, tanto a ONU quanto se não era o Conselho de Segurança da ONU que fez, né, parte das sanções, e disseram, olha, a gente precisa que os navios eles possam ser fiscalizados, tá? E é impossível você fiscalizar ou obrigar que um navio que é um navio de Estado seja fiscalizado, porque o navio de Estado, no caso, que é um navio bélico, ele é uma extensão do território iraniano, como no Brasil. Se eu mando um navio do exército para qualquer país do mundo, não importa o país que ele esteja, ali é território brasileiro. E é a mesma coisa com o navio do Irã. Então eu não posso dizer lá, olha, veja, vou fiscalizar o avião de vocês. Não, você já me deu autorização de aporte, ficarei aqui, ninguém vai fiscalizar. Pode ter o que for lá dentro de armamento, tá? Ninguém pode entrar e fiscalizar. Ao mesmo tempo que suprime a liberdade dos cidadãos de poder ter seus objetos de segurança para não ser assaltados, para não sofrer aí as represálias que o próprio Estado não dá conta. Então, é esse o cenário que a gente tem de um governo Lula. Nada de novo sob o sol, né? Nada de novo. E olha, o Brasil poderá sofrer sanções internacionais, comerciais, por ser tão bonzinho. Aí eu lembro de uma personagem que tinha num programa humorístico no passado. O brasileiro é tão bonzinho. E olha, deixou até um navio carregado de mísseis atômicos, né, do Irã a dormir e acordar atracado no Rio de Janeiro. Como o brasileiro é bonzinho.